Meus amados irmãos, é um dos maiores desafios, eu acredito, para nós que somos cristãos, para os cristãos, os que estão nos ouvindo agora e nos vendo pela internet, dizer o que o apóstolo Paulo falou: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse é um grande desafio, pois quando você chega a dizer isso com muita convicção, é porque você já está percebendo as mudanças que Cristo está fazendo em você, e as mudanças que estão acontecendo são mudanças concretas, mudanças fortes, que você pode dizer verdadeiramente que Cristo vive em você. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e vamos ver com cuidado esse texto tão especial, que é o texto base da mensagem de hoje. Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. A palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Continua nos direcionando, nos abençoando, nos ajudando a entendermos a Tua vontade completamente. E entendendo, Senhor, venhamos a praticá-la, vivendo uma vida cristã em excelência, uma vida cristã, Senhor, que agrada ao Teu coração. Nos ajuda a termos esse viver. Nos ajuda, Senhor, a mortificarmos a carne todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a estarmos crucificados com Cristo e vivendo uma nova vida, aquela, Senhor, que ressurge com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida cheia de plenitude, de coisas boas, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de perdão, de ajuda ao próximo, uma vida de um cristão segundo o Teu coração. Te pedimos assim que Tu nos abençoe, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, isso não é uma coisa que só acontece comigo, mas acontece com todas as pessoas que são cristãs, que se convertem, que entregam sua vida para Jesus e mudam de verdade. Nós começamos a sermos observados pelas pessoas, para que elas possam também perceber a mudança que há em nós. Havendo mudança, elas começam a entender que aquilo que nós confessamos é verdadeiro. Não havendo mudanças, elas já entendem que aquilo é somente uma religião a mais em nossas vidas. A maioria dos meus amigos que andavam comigo quando eu não era crente, eles, quando se convertiam, eles diziam assim: olha, José, eu observei muito sua vida, para ver se realmente havia uma mudança nela, e percebendo uma mudança, fui criando curiosidade, aí fui na sua igreja, ou fui num acampamento que a sua igreja promoveu, ou fui num evento de encontro com Cristo, porque eu estava querendo conhecer mais esse Jesus, e aí eu me converti. E realmente, meus amados irmãos, é assim. As pessoas, quando nós falamos para elas que a gente se converteu, que a gente entregou a vida a Cristo, que nós agora somos pessoas transformadas, não se engane, elas começam a observar a gente ainda com mais detalhes, com mais fervor, para ver se o que nós estamos falando é verdadeiramente assim. O cristão, ele deve ter um estilo de vida diferente. Como diz Paulo em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Então, se o crente não tiver essa vida, essa transformação nele mesmo, é até difícil falar de Jesus para as pessoas. Então, em primeiro lugar, precisamos viver uma vida digna, uma atitude digna diante do Senhor, uma vida que agrade a Ele. Em primeiro lugar, andando na verdade. 3 João capítulo 1, versículo 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade.
ali estava falando de Gaio, um homem que andava na verdade, que andava em integridade, que andava dando testemunho de Jesus. E aí aquilo alegrou o coração do profeta, do apóstolo, por ver aquele homem vivendo, andando dignamente. E a Bíblia fala sobre isso também, que nós devemos andar como luzeiros do mundo, andar na luz. E aí 1 João capítulo 1 versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos mostrar a esse mundo que está aí, vivendo esse momento tão difícil, que nós somos de Cristo, vivemos Cristo, e Cristo vive em nós. Temos que andar em amor. Efésios 5:2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Temos que andar também como sábios nesse mundo. Efésios 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Precisamos andar no Espírito. Poxa, pastor, que lista grande, e ela ainda é maior, eu tive que reduzir um pouco. Precisamos andar em Espírito. Olha só que coisa, como a Bíblia nos orienta, como não é fácil ser cristão, é muito difícil, é preciso disciplina, e pedir ao Espírito Santo que nos ajude, a Deus que nos ajude. Gálatas 5:16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Andar em Espírito é seguir a vida do Espírito. Romanos 8, versículo 13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aqui é bom a gente lembrar que não tem a ver com morrer a morte física. Todo mundo vai morrer. Se é que tem, né, o maior pastor do mundo, o mais santo do mundo, o que praticamente não tem pecado, aquele que vive parecendo um fantasma, ele vai morrer também. Não há isso. Não é essa morte que a Bíblia está falando. É a morte de se distanciar de Deus, de se afastar do Senhor, de ficar cada vez mais distante de Deus. É essa morte, ele vai morrendo, vai se acabando. Olha o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Antes da conversão, meus amados, andávamos pelos atos da carne, de um coração dominado pelo pecado. Agora, como crentes, para dizermos que Cristo vive em nós, o pecado, ele precisa ser em nossas vidas algo difícil de acontecer, esporádico, não mais aquela vida de pecado dissoluto, vivendo a vida ao bel prazer. Precisa haver em nós essa mudança de buscar a face de Deus e se afastar cada vez mais do pecado, porque diz a Bíblia mesmo que há uma luta grande entre o Espírito e a carne, e nós temos que ter cuidado com isso, principalmente no mundo atual que nós estamos. Eu estava conversando com um pai, a gente já tinha conversado quando começou a internet, e vocês sabem, praticamente tudo no mundo tem um lado bom, um lado ruim, e algumas coisas um lado muito, muito ruim. Uma delas é a internet. Ela ajuda muito, mas ela também leva muitas pessoas à perdição. Se você não souber usar essa ferramenta, você fica uma pessoa viciada na internet, principalmente em coisas que não valem a pena. Na devocional que eu fiz hoje pela manhã, eu vou enviar para os irmãos ainda, uma nova, eu falo sobre os nossos pensamentos, que nós temos que ter cuidado com o que está no nosso pensamento, porque ele pode destruir nossas vidas, inclusive nossas ações.
E é interessante que nós voltamos a conversar depois de muitos anos. Ele estava lembrando para mim: pastor, lembra que quando chegou a internet, o senhor me aconselhou dizendo assim: olha, amigão, pegue o seu computador, não deixe o computador no quarto da criança, deixe o computador na sala, com a tela voltada para o sofá, para todo mundo ver o que ele está vendo na internet. Aí qual era o aperreio dos pais? Acordar de madrugada, o computador está ligado e a criança está navegando na internet. Mesmo aquela internet que demorava 5 minutos para entrar e 10 minutos para entrar no site que a pessoa queria. A gente conversando, naquela época eu lembro demais. Hoje, como ter cuidado com o que a criança, adolescente está vendo? Se está na palma da mão, se ele dorme no quarto com aquele celular. Isso não é somente para adolescente, mas também para todos nós que somos adultos e crentes. Se não tivermos cuidado com a ferramenta que está em nossas mãos, nós podemos também destruir nossas vidas. Por isso que não podemos mais ser dominados pelo pecado, pelo desejo daquilo que não agrada a Deus. Mas quando o Espírito está dominando o nosso coração, a nossa mente, está dominando também o nosso espírito, nós nos envolvemos com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, e nós começamos a desenvolver os atributos de Jesus em nossas vidas. Começa a aparecer em nós aquele cara diferente, aquela mulher diferente, aquele adolescente é diferente. Puxa vida, aquele cara é íntegro mesmo. E aí a gente vai começando a mostrar as transformações que Cristo faz em nossas vidas. Andando como Jesus andou. Aquele que afirma que permanece nele, 1 João 2,6, deve andar como ele andou. Em segundo lugar, precisamos viver também frutificando em toda boa obra. Um dos maiores problemas da época que nós estamos vivendo hoje é que dificilmente estamos vendo pregações. Eu não falo da igreja local, mas na internet eu assisto muitas. Preciso ver o que é que os pastores da mídia estão pregando, às vezes até para aprender e às vezes até para não assistir mais, para não desaprender. E eu percebo que dificilmente se fala hoje em frutificar no Espírito, frutificar em Cristo, ganhar almas para Jesus, viver uma vida íntegra diante de Deus. A maioria das pregações tem a ver com política, tem a ver com essa guerra aí que a gente cada vez mais quer ficar distante. E isso vai me preocupando quando a gente vê que a Bíblia não está sendo pregada. Mas a Bíblia nos orienta que precisamos frutificar no Espírito e em toda boa obra. Fomos salvos em Cristo Jesus para frutificar. Você não foi salvo, eu não fui salvo em Jesus para apenas carregar a Bíblia para o culto e depois ir para casa. Para colocar a Bíblia aberta na nossa casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23, para ver se esta página protege nossas vidas ou a nossa casa. Nós não fomos salvos para sermos religiosos, não, meus amados. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para frutificar nessa terra. E as pessoas perceberem os frutos que estão em nós. E João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, sabe o que acontece? Ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então nós fomos salvos para frutificar. 15:4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha que coisa forte. Nós fomos salvos para frutificar, para dar frutos, e não podemos dar em nós mesmos, mas sim através do poder do Senhor. E há um grande perigo em não dar frutos. Mateus 3:8 diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Mostrem isso na vida de vocês. Versículo 9: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Está lá na palavra do Senhor. Produzir fruto, meu amado irmão, é obra do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está em nós produz esses frutos que eu vou falar para você, que você já sabe. Esse versículo é muito conhecido, Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem aqui um dos frutos que eu já chorei muitas vezes, graças a Deus. Deus tem me dado devagarzinho esse fruto, que é o fruto do domínio próprio. Quando eu me converti, e um pastor, logo no começo, eu ainda era seminarista, pregava sobre domínio próprio, aquilo era uma facada no meu coração, porque eu não tinha ainda não. Eu era muito pavio curto, brigava por tudo, era uma luta. E aí eu fui pedindo a Deus: Deus, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ter o pavio curto, vai me ajudando. E Deus foi ali me ajudando. Eu ainda tenho um pavio um pouquinho curto ainda, mas Deus tem me ajudado muito. Porque, meus amados, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que não têm um defeito de fulano já se sente maior do que o outro. E olha, não é assim. Todos nós precisamos melhorar em um fruto ou outro. Não existe aqui neste lugar, nem em quem está nos assistindo pela internet, um crente perfeito. Por isso, o pastor Arlindo, quando falou aqui na ceia, domingo, de uma parte do versículo antes da ceia, que é maravilhoso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe por quê? Porque ele não pode me examinar. A minha mente não dá, e eu nem posso dar dele. Mas você sabe, eu sei, o que é que falta aqui para melhorar. Mas é o Espírito Santo que vai ajudar você, como me ajuda a melhorar, a ser um crente melhor. Olha o versículo 24, como é forte: os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, que ele não é crente ainda, muito amigo de muitos anos, e ele estava dizendo: pastor, como é que o senhor está esses anos todos como crente, como pastor? Olha, eu acho graça, porque às vezes a gente não consegue entender isso. Mas como é que o senhor está esses anos todos aí, o senhor nunca pecou? Ele falou assim. Eu disse: meu irmão, há um equívoco aí. Nunca pequei? Não, eu já pequei. O senhor já pecou, pastor? Eu pensei que o senhor não pecava. Não peco. Eu tenho muitos defeitos, muitas falhas. Zé, pastor, eu fico às vezes assim, não quero ser crente, porque eu sei que eu vou pecar. Meu irmão, mas essa é a onda mesmo. Se você entregar a sua vida para Cristo, não vai parar, não. Isso é uma coisa que não tem como você evitar. Uma hora ou outra você vai ter o pecado na sua frente. E muitas vezes nós não vamos suportar. Mas uma coisa é certa, eu disse para ele:
nós sabemos que vamos pecar. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, a gente não sabia. Pecava de forma natural. E escolhia uma coisa para ser pecado e outra não. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que errou, ou sabe que vai errar. E nós temos que entender que, como pertencemos a Cristo, temos que todos os dias crucificar a nossa carne. Aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. É deixar o corpo lá na cruz e ressuscitar com Cristo, vendo os frutos do Espírito Santo aparecendo, melhorando, se fortalecendo em nossas vidas todos os dias. Em terceiro lugar, temos que crescer vivendo no pleno conhecimento de Deus. Nunca deixar de buscar a Deus. O professor top, show de bola da escola dominical, o pastor, professor do seminário, não importa quem você seja ou faça nessa vida, nunca temos que perder o hábito de buscar a Deus todos os dias. Cristo foi esse nosso exemplo. O tempo todo ele estava buscando a Deus em oração, buscando intimidade com Deus. Nesse momento que nós estamos passando da pandemia, ter intimidade com Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Buscar intimidade com Ele todos os dias. Alguém disse assim: pastor, é tão bom essas devocionais diárias que às vezes o senhor manda para mim. É bom para mim. Quando eu estou ali, voltando a esse hábito maravilhoso de ler a Bíblia devocionalmente, pedindo que ela me alimente, isso é que é bom para mim, porque nesse período que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, buscar intimidade com Deus é a melhor coisa. Esse tem que ser o nosso alvo maior como cristãos. Filipenses capítulo 3, olhe comigo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando de uma vida de crescimento no conhecimento de Deus diário. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Já lembram do texto que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia? Pedro está dizendo isso aí. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Cresçam na graça e no conhecimento. Pedro termina esse capítulo de 2 Pedro do jeito que ele começou. A graça, o conhecimento de Deus estejam em vós. Ele termina: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós crescemos na graça, no conhecimento de Deus, criamos estabilidade doutrinária, estabilidade bíblica, conhecimento de Deus de verdade. Isso faz com que os atributos de Cristo se manifestem em nós cada vez mais. Precisamos ter cuidado, porque esse mundo vai precisar de cristãos como nunca. As pessoas vão precisar de nós. Precisamos estar preparados para dizer a eles o que disse o apóstolo Paulo: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo nos mostra
como a vida cristã deve ser vivida e como alcançar isso, buscando cada vez mais a presença do nosso Deus em nossas vidas. E que Cristo viva sempre em nós e que Ele nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.